Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Pra sempre. Erga sua voz. Exalte a Ele. Aleluia. adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre. Sim, Senhor, Tu és, pra sempre. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Isaías, Isaías capítulo 53. A partir do versículo 2. Antes, volte um pouquinho essa imagem. Queria que os irmãos olhassem bem para essa imagem aqui. Não sei se está dando para ver direito, mas aqui tem uma pessoa. Ali está a cruz sendo incendiada pela ira de Deus que estava direcionada para nossas vidas. Então nessa manhã nós vamos falar sobre Jesus como o substituto. Em 2017 nós falamos sobre a festa da Páscoa. E é sempre um momento propício para falar da morte e ressurreição de Jesus. Na Páscoa passada, a pastor Bira pregou sobre a ressurreição. E hoje nós vamos ver um aspecto, um olhar diferente, né? Na verdade é o mesmo evento, mas enriquecendo mais um pouco o que foi que Jesus fez de fato na cruz. Então vamos lá, Isaías 53, a partir do versículo 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado. Essas palavrinhas seriam importantes a gente anotar, né? Mas depois os irmãos anotam. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. A gente precisaria anotar o
que Jesus sofreu, né? E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Fala agora ao nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós vamos contextualizar o que Jesus fez, dividindo a nossa abordagem da seguinte forma. Vamos falar do pecado. Vamos falar, então, o pecado, ele gerou a ira de Deus, que colocou o homem sobre uma determinada condição. Aí veio o amor de Deus, que traz Jesus como o substituto, e assim nós temos, então, o perdão de nossos pecados. Vamos, então, falar do primeiro ponto, que é o pecado. Então Jesus, na verdade Adão, né? Ele, da mesma forma que Jesus foi concebido, ele foi concebido sem pecado, pelo Espírito. Em Gênesis 2:7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem, ele foi concebido pelo Espírito, mas ele foi tentado, e aí então o pecado, ele foi concebido. Eu sei que os irmãos conhecem essa história, mas irmãos, muitos de nós precisamos ser evangelizados todos os dias, viu? Eu preciso ser evangelizado. Essa mensagem, ela precisa estar no meu coração todo dia. Então é importante te refletir sobre isso. Então Gênesis 3:17 diz: e o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse. Olha que existia uma ordem de Deus que não comesse do fruto. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então o pecado, ele gerou uma herança, ou seja, passamos a produzir seres de mesma espécie. Então, a vez que o homem, ele pecou, ele a partir de agora começou a gerar homens que estão debaixo do pecado. Gênesis 1:24a disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Ou seja, vai se gerar homem, pecador e pecador, geração após geração. Pode passar. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão o quê? Aqui diz: alguns pecaram ou não? Todos. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Diga: presença gloriosa de Deus. Salmo 51:5 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós somos gerados em pecado. Então, quando o homem nasce, irmãos, ele já nasce debaixo de condenação, certo? Nós já nascemos debaixo de condenação. E Deus, ele é um Deus justo. A justiça de Deus, ela se manifesta contra o pecado através da sua ira. E é importante perceber, irmãos, que o inferno, ele não é um local só que está sem Deus. Não é um local vazio de Deus.
É um local onde é manifesta a ira de Deus. É muito importante te entender isso, porque só sem Deus já seria muito ruim. Mas Deus, ele é um Deus justo. E ele precisa satisfazer a sua justiça. A justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita. E essa justiça, ela é satisfeita com a ira de Deus, né? Então o inferno, ele vem, ele é a manifestação da ira. É a ação automática da justiça de Deus. Em 2 Pedro 2,4 diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Diga, anjos que pecaram. Mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. É consequência do nosso pecado. Romanos 6,23, essa parte A diz: pois o salário do pecado é a morte. Então a morte eterna, a ira de Deus se manifesta com o pecado. E aí nós vemos o juízo sobre o pecado, né? Apocalipse 14, 10 e 11, a parte A diz: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Queridos, é importante te frisar isso aqui. Deus, ele é justo, da mesma forma que ele é amor, ele é justiça. E essa justiça, ou seja, se estamos debaixo de pecado, ou se vivemos, é importante a gente entender isso. Se vivemos uma vida na prática do pecado, praticando o pecado, nós vivemos debaixo de condenação. Sem arrependimento, não pode haver perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, não pode haver perdão de pecados. Então, irmãos, o pecado, como é que processa o pecado na vida do crente? O pecado na vida do crente, se ele acontecer, ele deve acontecer por acidente. Ou seja, você foi pego de surpresa e distraído pecou. Agora, aquele pecado que o crente carrega, que ele carrega dia após dia, e ele não larga desse pecado, ele passa a estar debaixo de iniquidade e, consequentemente, debaixo de condenação. E é importante falar sobre a ira de Deus, porque, irmãos, eu posso dizer com certeza que alguns de nós, seja aqui neste lugar, seja ali ouvindo pela internet, alguns de nós passará pela ira de Deus. E clamemos a Deus que não seja nem eu e nem você, porque a ira de Deus, ela é uma realidade. Ela não é, ela independe de você acreditar que existe ou não. Deus, ele é justo e ele fará justiça, né? Eu gosto quando as pessoas dizem assim: Deus, ele é fiel, porque ainda que sejamos infiéis, Deus, ele é? Pois é, irmãos, ele é fiel. O que é que significa isso? Significa que ele vai cumprir com a sua palavra. Não é, ainda que eu seja pecador, Deus vai me livrar, não é isso, né? Ainda que eu seja infiel, ele é fiel. Ele não vai ser infiel também à palavra dele para nos salvar, não. Ele é fiel. Então é importante a gente saber o momento que usa essa palavra. Apocalipse 6, 15 e 17, olha que coisa terrível, irmãos, que está aqui. Isso já no momento do juízo, né? Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles.
E quem poderá suportar? Irmãos, aqui as pessoas que entraram no juízo em condenação, elas estão desejando que as rochas, que as montanhas caíssem sobre elas, para elas serem destruídas de uma vez por todas, ao invés de sofrerem a ira do Cordeiro, a ira de Deus. Então, essa é uma ira que está reservada às pessoas que vivem na prática do pecado. Vamos então ver o que acontece com a condição humana. Que condição o homem se torna? Romanos 3, 11 e 12 diz: como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Isaías 53, 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Queridos, todos estão perdidos. Se não fosse pela cruz, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, todos nós estávamos debaixo de condenação. Todos estávamos perdidos. Salmo 49, 7, 8 diz: homem algum pode redimir a seu irmão, ou pagar o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Tem pessoas, irmãos, que ficam fazendo penitências, fazendo serviços sociais, acreditando que o fato de serem boas as levarão à salvação, né? Elas acham que pelo fato delas fazerem o bem, é isso que as farão se purificar cada dia, vai se purificando, e então elas são capazes de se salvar. Mas o texto diz: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar o preço de sua vida, né? Romanos 15, 14 também fala: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Ou seja, Adão, quando ele foi concebido, ele era um tipo de Jesus. Por quê? Porque Adão, ele foi concebido sem pecado. E aí entra, irmãos, o amor de Deus. Aí agora eu vou evangelizar os irmãos. Pode passar. João 3,16, digam aí, por quê? Diga, irmãos, porque Deus amou tanto o mundo que deu. De novo, irmãos. É importante, irmãos, a gente destacar aí a palavra crer. Crer. Por que essa palavra crer? O que é crer? É só acreditar? Não. Quando você diz que acredita em alguém, você tem que fazer aquilo que aquele alguém manda. Uma coisa é acreditar que Deus morreu na cruz para salvar a humanidade do pecado. Outra coisa é viver isso. Viver isso significa crer. Quem só sabe, como muita gente que conhece a Bíblia aí fora, lê a Bíblia muito mais do que a gente, irmãos. Tem gente aí fora que estuda a Bíblia, mas não vive. Esse crer aqui está relacionado com viver, que está relacionado com o processo de obedecer, submeter. O que é que a Bíblia diz? Se com a tua boca confessares a Jesus como o quê? Não é como Salvador, não. Como Senhor. Senhor. Não é Senhor e Salvador, é Senhor. Preste atenção. Senhor. Né? A gente até diz como Senhor e Salvador, sim, mas a Bíblia fala Senhor.
Quando você considera alguém como Senhor, o que é que significa? Que você está o quê? Submisso. Você é o que dele? Servo. Ou o que? Qual é a palavra que define lá na Bíblia? Escravo. Doulos, em grego. A palavra ali, servo, doulos, na verdade é escravo. É escravo. E tinha os escravos de orelha furada. Vocês conhecem, né? Sabe quais eram os escravos de orelha furada? Era aquele que depois que recebiam a liberdade do seu senhor, eles pediam para furar as orelhas dele, para dizer: olha, eu quero ser escravo do meu senhor para o resto da minha vida, porque mesmo tendo liberdade, eu desejo ser escravo deste senhor. Então, nós precisamos crer, nós precisamos submeter, ser Senhor, ou ter Deus como nosso Senhor. Senhor não é de um pedaço das áreas da nossa vida, não. Senhor de todas as áreas de nossa vida. E aí é que a gente diz: Deus, tenha misericórdia de mim, né? Porque a gente está acostumado a entregar o senhorio de Deus apenas em algumas áreas da nossa vida. Mas Deus precisa ser Senhor, ou seja, ter o senhorio em todas as áreas de nossa vida. Mateus 26, 28 diz: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Então nós recebemos o perdão por causa do derramamento do sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É a obra, irmão, que você faz. É o fato de você vir para a igreja. Não é o fato de você vir para a igreja, mas não vir para a igreja é muito pior, viu, irmãos? É muito pior, que tem gente que agora só assiste por ali, ó. Aqui, irmãos, eu comparo a igreja como se fosse uma fogueira. E cada um de nós como se fôssemos brasas. Se a brasa ela fica longe da fogueira, o que acontece? Apaga, irmãos. Apaga. Então, o que a gente vive aqui no santuário com a comunhão, porque a presença de Deus, ela se manifesta na unidade. O que a gente experimenta aqui, a gente não consegue experimentar atrás daquela tela ali. Não consegue. Porque estar num lugar é diferente, porque há comunhão. E a Bíblia fala que Deus se manifesta na unidade. Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta na comunhão. Então, nós precisamos viver isso. Agora, é claro, vir para a igreja não significa dizer que a gente está dizendo que Deus é o nosso Senhor. Não. Porque Deus, ele não olha a aparência. Ele olha o quê? O coração. Deus, ele não olha para a nossa vida aqui no dia de domingo, porque ser pastor aqui é fácil. Ser pastor lá fora é que é difícil. Ser crente aqui na igreja é fácil. Ser crente lá fora é que é difícil. Ainda mais quando a gente se vê em situação que depende da comida de nossos filhos, depende de necessidade, depende de dificuldade. Aí a gente é que mostra para Deus que precisa ser crente. Irmãos, eu tenho ministrado no Ministério de Louvor que Deus, ele é honrado nas pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. As nossas pequenas atitudes é que trazem grande honra para Deus. E sabe o que é que acontece com o coração de Deus? Ele se inclina para nós. Quando nós passamos a honrar Deus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, isso é que é crer, irmãos. No nosso dia a dia, ali no secreto, no oculto, quando ninguém está vendo, aí é que Deus olha para a gente. E aí é que a gente recebe grande recompensa, não só nessa vida, mas também na vida vindoura. Então nós precisamos viver isso. Hebreus 9, 22 diz: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com o sangue. E não havendo derramamento de sangue, não há o quê? Perdão de pecados.
gente não pode ser perdoado sem o derramamento de sangue. Gênesis 3,15 fala, né? Que o preço a ser pago, então, o sangue precisava ser derramado. E aí há a profecia, a primeira profecia é essa, né? Na verdade, os cursos de teologia, eles falam que essa é a primeira profecia relacionada a Cristo. Mas eu andei observando, irmãos, e até ouvindo alguns pastores pregando, quando Adão pecou e Eva pecaram, o que é que Deus fez? Ele matou um animal. Certamente esse animal era um cordeiro, irmãos. E ali cobriu Adão e Eva com a roupa, com a pele do animal. Essa pele de cordeiro. Ali está o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício. E aí depois em Gênesis 3,15 ele aí fala, né? Porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é esse? Esse é Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então desde Gênesis, na verdade, desde antes da criação do mundo, Jesus já tinha sido crucificado. Porque, irmãos, Deus sabia que o homem iria pecar. E Deus precisava resolver o problema do pecado antes de criar o homem. Por isso que lá atrás, Jesus disse, eu vou morrer por eles. Aí então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lá atrás, lá na eternidade. E aí Jesus ele é apresentado então como o substituto, aquele que é esmagado ao invés de eu ser esmagado, aquele que é transpassado ao invés de eu ser transpassado, aquele que leva enfermidades e doenças sobre ele, nossos pecados, ao invés de eu ser transpassado. Então, irmãos, a ira de Deus ela é manifesta em Cristo, porque aprove a Deus descarregar toda a sua ira em Cristo. Foi por isso que ele foi tão chicoteado, foi por isso que ele foi tão esmagado. Na verdade, irmãos, a crucificação ela não começa ali não é na cruz de fato quando ele é pregado, mas desde o Getsemane. E eu creio, irmãos, que Jesus, o momento que Jesus mais sofreu foi ali no Getsemane, né? Prensa de óleo, ali que ele foi prensado. Foi ali que o suor dele virou como gotas de sangue. Por quê? Porque a alma dele estava profundamente abatida e angustiada. Ele precisou ser consolado por um anjo para poder ele então enfrentar a crucificação. Ele ter a visão de que aquilo ali era um ato de amor para com o homem. E para isso, ele precisava fazer isso por quê? Porque ele estava sentindo tanta dor, porque ele iria ali ser rejeitado, desprezado pelo próprio Deus. Que era aquilo que os antigos faziam, né? Eles pegavam 2 cordeiros, né? 2 carneiros, um ele sacrificava, e o outro ele colocava para fora da cidade para se perder pela floresta, para ser atormentado, para ser perturbado longe, sozinho, no frio, no escuro, sem comida. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi afastado da presença de Deus, foi jogado na floresta, foi desprezado, viveu, morreu longe de Deus. Quando ele diz, Pai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ele foi rejeitado, afastado por Deus. Então ele foi concebido, o novo Adão concebido sem pecado. Então foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida, de que forma? Pelo Espírito Santo. Por que, irmãos, precisava ser concebida pelo Espírito? Porque, lembram que o pecado ele passa
espécie para espécie desde o início. Quando a gente é concebido em pecado. Para que Jesus nascesse sem a raiz de pecado, ele precisava ser concebido pelo Espírito. Por isso que ele é considerado sem pecado. Sem pecado. Tentado, porém o pecado não foi concebido. Ou seja, mas assim que, como nós, passou todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele passou por todo tipo de tentação. Mas ele pecou, irmãos? Tentação é pecado? Não. Você pode ser tentado, mas o pecado, ele só é quando você concebe, quando você escolhe não se submeter ao senhorio de Deus. E aí, irmãos, Jesus, ele é apresentado então como o sumo sacerdote. Aqui tem uma outra bíblica, uma festa bíblica que é o Yom Kippur. É o dia da expiação, também conhecido como o dia do perdão. É a propiciação no Antigo Testamento. Em Levítico 23, 27 e 28 fala sobre isso, e nós vamos entender um pouco o que é essa propiciação. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Então, irmãos, propiciação significa apaziguar ou aplacar a ira de Deus. É como se tivesse uma pessoa, Deus querendo se irar, ou aquela cena primeira que te viu lá da cruz, a ira atrás dele, Jesus segurando a ira de Deus, com uma mão, e com a outra mão, dizendo, vem, recebe o meu perdão. Então aqui, enquanto estamos vivos, a ira de Deus, ela está sendo o quê? Segura. A humanidade, irmãos, está também debaixo da graça. Existem duas graças, irmãos, que a Bíblia fala. A graça salvífica e a graça geral. A graça geral é a graça que toda a humanidade está debaixo. Ou seja, a humanidade ainda não foi condenada, porque Deus está aguardando que haja salvação, né? Que o Evangelho de Cristo seja pregado em todo o mundo. Então existe uma graça que está segurando a ira de Deus, para todos, quer crentes e quer não. Agora a graça salvífica é aquela em que a pessoa se arrepende dos seus pecados, entrega o seu coração a Cristo, se submete ao senhorio dele e resolve viver uma vida dedicada e voltada para Ele. Aí essas pessoas, elas recebem a salvação. Se você está aqui nessa manhã e não tem certeza da sua salvação, você pode entregar o senhorio completo da sua vida a Jesus e você será salvo a partir de hoje nessa manhã, amém? Então a propiciação significa aplacar ou apaziguar, ou seja, segurar a ira de Deus. E aí está a imagem do propiciatório, né? Tem a arca, né? Deus mandou Moisés fazer a arca, e essa arca ela tinha 1,10 m por 60, e dentro dessa arca estava guardada a tábua dos 10 mandamentos. Aí Deus mandou Moisés fazer uma tampa. Essa tampa é o que chama de propiciatório. Essa tampa ela deveria estar em cima da arca. E o que é interessante, irmãos, é que Deus ele dá a ordem de que essa tampa ela precisa ser uma peça única. Ela não pode ser, tem a tampa de ouro e depois vem o querubim e ele é colocado na tampa. Não foi assim que Deus pediu. Ele pediu que essa peça fosse de ouro puro, né? O ouro puro, todos os irmãos sabem que é aquele queimado no fogo, torrado, onde é tirado todas as impurezas. E aí,
essa peça, ela era formada por uma tampa e 2 querubins, né? Com as asas apontando um para outro e a outra asa para baixo. Era mais ou menos assim, ó. Essas asas aí no fundo, elas se tocam. E aqui as outras asas, elas se aproximavam um pouco mais uma das outras aqui. E aqui estava a tampa. Irmãos, as pessoas que fizeram esta tampa, elas foram chamadas do mundo todo, mas só conseguiram fazer essa tampa porque a tampa, ela foi, pela tecnologia da época, que não dava para poder construir algo desse tipo, ela teve que ser realmente inspirada por Deus. Imaginem fazer um molde para essa tampa, para jogar o ouro derretido dentro. Ela tinha que ser pensada ao contrário, ou seja, ela tinha que cavar o buraco da cabeça, da asa, e ela tinha que ser perfeitamente simétrica. Ela tinha que ser única. Ela tinha que ser inteira. Ela não tinha pedaços, ela não era colada, ela não era derretida, ela era uma única peça. O ouro derretido era jogado nessa peça e depois se formava a tampa. O que é que significa isso, irmãos? Significa que há uma unidade das partes. E a Bíblia fala que é na unidade que se manifesta o quê? A presença de Deus. Essa arca, irmãos, ela ficava no Santo dos Santos, no santo lugar. E era lá que se manifestava a presença da glória de Deus. O sumo sacerdote, ele uma vez por ano, né, nessa festa, que era o Yom Kippur, o dia da expiação, ele sacrificava 2 novilhos. Ele entrava pelo primeiro véu, né, entrava no lugar santo, para depois entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Quando ele entrava no lugar santo, ele primeiro sacrificava um novilho para perdoar os pecados dele. Depois disso é que ele entrava com o sangue do segundo novilho, e então pegava o sangue do segundo novilho, ou do cordeiro, né, e derramava sobre a tampa. Essa tampa aí ficava recheada de sangue, e assim era que era apaziguada a ira de Deus, era assim que eram perdoados os pecados do povo, era assim que era afastada, porque senão Deus viria com ira contra o povo. Então Jesus, ele é apresentado como o propiciatório. Então nele temos a redenção. O que é que significa redenção, irmãos? A palavra redenção a gente fala tanto, né? Mas redenção significa pagamento de uma dívida. Escravos, condição, nós estávamos como escravos, presos, escravos do pecado. Essa dívida precisava ser paga. E nele temos a redenção, ou seja, o pagamento dessa dívida. Jesus, ele pagou essa dívida de que forma? Por meio do seu sangue. Ou seja, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmãos, vocês se lembram daquela cena, né? Que Abraão estava levando Isaac para ser sacrificado. E Isaac pergunta: ô pai, onde é que está o cordeiro aqui? O que é que Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro. Ou seja, Jesus, ele é o cordeiro de Deus, proposto de Deus para com ele mesmo. O homem não tem condições de se salvar. O homem é escravo do pecado. O homem está debaixo de condenação. Mas Jesus, por meio do seu sangue, nele temos a redenção. Ou seja, o perdão dos pecados, irmãos. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Irmão, Jesus, ele pagou o preço da nossa condenação com o sangue dele. E isso é graça de Deus. É um favor imerecido. Isso não vem de nós, né? É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. É Deus, é uma graça. E aí, onde é que a gente vê propiciação no Novo Testamento?
Romanos 3, 25 e 26 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, irmãos. Essa propiciação, ela acontece na minha vida ou na sua vida porque você tem fé de submeter o senhorio de todas as áreas de sua vida ao Senhor. A fé é essa. O crer é isso. É submeter o senhorio de todas as áreas de nossa vida a Deus. Então, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, de que forma? Pelo seu sangue. É o pagamento, é a redenção, demonstrando a sua justiça. Ou seja, Jesus, o amor de Deus o amor de Deus é enviar Jesus para que a justiça de Deus, a ira de Deus seja satisfeita. Ou seja, isso é amor, porque ao invés dele jogar essa ira sobre nós, ele jogou sobre Jesus. Então, demonstrando em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí aqui está a resposta. Como é que as pessoas antes de Cristo foram salvas? Por causa da fé em quem? Em Jesus. Por quê, irmãos? Porque o Messias já estava profetizado desde Gênesis 3,15. Então eles já podiam crer na salvação que viria. Então quando Jesus disse está consumado e o véu se rasgou, o que acontece? Os pecados que Deus tinha deixado impunes anteriormente, eles foram agora cancelados. Quando foi cancelado? Só no futuro. Deus havia o que? Em sua tolerância, havia deixado impunes, ou seja, ele não puniu, ele aguardou, até a crucificação. Quando crucificou, agora sim os pecados estão pagos. Aí, da geração passada à geração futura, todos os pecados daqueles que têm fé em Cristo foram cancelados. Palmas para Jesus, irmãos. Aí ele diz: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. 1 João 4,10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, né? Como apaziguação da ira, como dizer, olha, a ira de Deus acabou. A ira de Deus contra esses que têm fé em mim acabou. Não há mais ira, há amor. Não há mais pecado, há perdão. Não há mais condenação, há vida eterna. Vida com o Rei da glória. Glória a Jesus. 2 Coríntios 5, 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é importante, viu, irmãos? Em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Foi para isso a redenção, o pagamento da dívida sobre nós. Não era para que nós, opa, estou salvo, agora eu faço o que eu quiser. Não é assim, não. O propósito da salvação é para que nós agora fôssemos transformados à imagem de Cristo. Vivamos a vontade dele em um processo de santificação, em um processo de retorno à imagem e semelhança de Deus. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Olha Jesus aí. De que forma? Santo, inculpável. Por que, irmão, está falando isso aqui? Porque o sumo sacerdote que entrava lá, no Santo dos Santos, ele era pecador. Tanto que enrolavam uma corda nele, não sei se eu falei isso, né? Enrolavam uma corda nele, porque se ele entrasse e tivesse ainda em pecado, ou aquele sacrifício
do cordeiro não tivesse sido um cordeiro perfeito, que ele tivesse escolhido, aquele novilho ele seria o quê? Fulminado. Então às vezes ele demorava lá dentro, o pessoal aqui de fora com a corda dava uma balançadinha, ele aí balançava a roupa, o sininho dos cintos que andava no sino, balançava, opa, ele está vivo, então deixa ele lá. Então, mas esse sumo sacerdote aqui não mais, ó, com este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados, ou seja, aquele primeiro novilho, e depois pelos pecados do povo, lá dentro, já colocando o sangue do segundo cordeiro. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E olha, quando Cristo veio como sumo sacerdote, olha irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui já é o lado espiritual da coisa. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou, não foi aquele santuáriozinho que tinha lá na terra não, apesar de ser muito bem feito, mas olha o que diz aqui, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Olha onde Jesus adentrou, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve a eterna redenção. Palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. O preço foi pago de uma vez por todas. Por todas. E aí ele obteve sim a redenção, porque ele, santo puro, entrou lá no tabernáculo de Deus, na santa presença. Mas Deus mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando nós ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da sua morte de Cristo Jesus, por meio da morte de Cristo Jesus, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Irmãos, a gente não pode esquecer, não pode perder de vista o castigo de Deus. Porque o castigo de Deus só não vem para nós por causa dele. Porque ele nos amou e nós então nos grudamos a ele de que forma? Fazendo a vontade dele, buscando a presença dele, orando, lendo a palavra, se arrependendo dos pecados, jejuando, buscando a sua face, deixando de lado a corrupção, deixando de lado o pecado, deixando de lado as coisas deste mundo e cada vez mais se revestindo do novo homem que se assemelha a Jesus Cristo. E olha que Jesus disse e dizia lá no Getsemane, né? Abba, Pai, ou Paizinho, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Que cálice é esse, irmãos? O cálice da ira de Deus. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Querido, Jesus, ele bebeu este cálice até a última gota. Ele foi esmagado, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Olha o cálice aí. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Irmãos, preste atenção nisso. Não se voltar para o próprio caminho, não é para o descrente, é para o crente. Todo dia nós temos que nos voltar para o caminho de Deus na nossa vida e não o nosso próprio caminho.
todos os dias. Aí está, irmãos, é porque eu vou falar sobre justificação e santificação. A gente não pode viver de acordo com a nossa própria cabeça. Nós temos que me submeter a Ele. A gente não precisa ter a explicação de todas as coisas que está na Bíblia. Basta crer. Se está escrito, eu creio. Está escrito de capa a capa, irmãos. De capa a capa, não tem o que questionar. Está lá escrito, eu creio. Ah, você não precisa entender, irmão. Eu não preciso entender. Tem coisas que a gente não precisa entender. Não precisa discutir, não precisa ficar com assuntos controvertidos, tentando ser Deus e dizer como as coisas são. Não, deixa Deus ser Deus, irmãos. E deixa a gente ser pó, amém? Deixa a gente se submeter. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Cristo nos redimiu da maldição da lei, ou seja, ali no propiciatório, né? A lei ficava ali. Para que serve a lei, irmãos? Para nos mostrar o pecado, para nos condenar. A lei serve para encontrar culpa em nós, mas Jesus fez o quê? Nos redimiu, ou seja, pagou o preço da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E o perdão, irmãos, é a redenção, né? E lhe perguntou, aqui é interessante analisar essa história da veste nupcial, irmãos. Para nós adentrarmos na vida eterna, nós precisamos estar vestidos com essa veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Irmãos, vamos ver aqui. Eu quero ler essa parábola de Jesus, né, sobre o reino dos céus, porque é importante entender se muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Os escolhidos aqui, irmãos, a gente vai ver, são aqueles que estão vestidos com a veste nupcial. Olha só o que diz o texto. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou o quê? Um banquete de casamento, uma grande festa para o seu filho. O que é que ele fez? Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Ou seja, havia convidados para essa festa, havia pessoas designadas: olha, vocês é que são os convidados, venham, vocês devem entrar nessa festa, vocês são aqueles que estão chamados para estar nessa festa. Mas a Bíblia diz que aqueles não quiseram o quê? Ir. De novo enviou outros servos e disse: digam de novo aqui, irmãos, as que foram o quê? Convidados. Tinha gente, irmãos, que era convidada, era para estar na festa. Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. E é isso que a gente faz na nossa vida. Não quero saber de Jesus, deixa eu ficar velho que eu vou cuidar de Jesus, mas agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que viver minha vida, e depois, quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo para Deus. É isso, irmãos, que a gente tem que fazer? Não. A gente não sabe se vai ter vida amanhã, né, irmãos? Né? Os restantes, agarrando os servos, o que aconteceu? Maltrataram-nos e os mataram. Olha, o rei ficou irado. Olha a ira de Deus aí. E, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos:
O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Agora são os convidados? Não. Quem são? Todos os convidados. Todos os que vocês encontrarem. Olha o que ele diz. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. Era qualquer pessoa. Estava ali gente boa e estava ali eu e você. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, lotada. Irmãos, o que era interessante era que nessas festas de casamento antigamente, a pessoa que fosse convidada e ela não fosse preparada para entrar na sala do banquete, existia uma antessala, vamos dizer assim, uma área, né, que tinha roupa de todo tipo, de todo tamanho, para que as pessoas entrassem caracterizados de acordo com aquela festa. Então, quem chegava com a roupa inadequada para a festa, ali ele chegava, o convidado trocava de roupa e era vestido com aquela roupa e ele entrava na festa. Então, a sala ficou cheia de convidados. Ou seja, as pessoas foram orientadas, foram se arrependendo, pedindo perdão de pecados e tal. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem, diga, um homem, que não estava usando o quê? Vixe. Então, lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? O homem ficou o quê? Mudo. Então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ira de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Queridos, quando a Bíblia fala de vestes, ele fala de dois aspectos das vestes. Então, é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma no meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça com um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Então a primeira veste que Deus nos dá é a veste da justificação. Ele nos torna justos. O que é justificação, irmãos? A gente estuda lá. Justificação é a gente ser livre da culpa. Diga, culpa. Culpa do pecado. Então você é tornado justo. O que é que significa? Quando Deus te justifica, você não é mais culpado, você não é mais condenado. Você está livre da culpa do pecado. Então ele diz, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação, ou seja, tirar da culpa, e quando tira essa culpa, isso traz vida a todos os homens. Essa vida aí é uma palavrinha grega chamada zoe, que significa vida eterna. Então aí tem Bíblias que traduzem essa palavra vida como vida eterna. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa o quê? Justificação. Livres da? Hein, irmãos? Livres da culpa. Justificação, livres da santificação, livres do do poder do pecado, exatamente. Do domínio. Os irmãos estão ligados, viu? Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação daquele que, ou seja, justificação tira a culpa, mas não te tira o pecado. Agora a santificação, ela te livra do poder, do domínio do pecado. Então, outras vestes. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, ou seja, aquele banquete que estava preparado. O linho fino, para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino é o que? São os atos justos dos santos. E o anjo lhe disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro.
Então, irmãos, os atos justos é a santificação. A santificação é o processo que dia após dia vai nos livrando do poder do pecado. Ou seja, cada dia mais que você se santifica, menos influência, menos poder o pecado exerce sobre você. No primeiro dia você está com aquela dependência, não consigo, mas depois você vai se santificando, e o pecado ele vai perdendo o quê? Força. Só para ver se os irmãos estão ligados, glorificação é o quê? Justificação é livres da culpa. Santificação é livres do poder. Do poder do pecado, do poder do pecado, ou do pecado. Santificação, livres do pecado. Não é livres do pecado não, irmãos. É livres do poder do pecado, do domínio. E glorificação, que é o estágio em que nós teremos um corpo glorificado, é o quê? Livres da presença do pecado. A glorificação, a gente já não tem mais pecado nenhum. O corpo glorificado, ele é o corpo sem pecado. Completamente, o pecado não só não tem influência, mas não faz mais parte daquela herança de espécie a espécie, ele é arrancado. A gente não tem, porque hoje nós estamos em processo de santificação, ou seja, sendo libertos do poder do pecado, mas a glorificação é livres da presença, acabou, não tem nem chance mais de você pecar, corpo glorificado, amém? Então, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para iniquidade, assim também apresentai agora os vossos membros como servos da justiça, livres da culpa, para quê? Para a santificação, para que você comece a viver uma vida livre do poder, do domínio do pecado. Romanos 6:22, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, ou seja, transformados, Transformados servos de Deus, tende o vosso fruto para o quê, irmãos? A santificação. Irmãos, aceitar Jesus ou entregar a vida para Jesus, se não for para a santificação, não vale nada. Por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque para poder entrar na festa, tem que estar no processo de santificação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Santificação. Essa santificação nos leva ao que, irmãos? A imagem e semelhança de Cristo. Então, ele diz, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Obedeça. Ou seja, santifique-se. Vire alguém parecido com Jesus. Então, irmãos, é interessante observar o seguinte, que sem fé, aí, irmãos, o texto, sem fé, pois quem dele se aproxima precisa o quê? Crer. E esse crer o quê? É ser justificado e viver uma vida de santidade. É importante isso. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora, olha que interessante, irmãos. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é o quê? Morta. Irmãos, basta ter fé, não preciso fazer obra não. Não preciso obedecer não. Tem muita gente que é assim, irmãos. Eu tenho fé em Deus, eu sou salvo, vou ficar aqui no meu canto e vai dar tudo certo. É assim, irmãos? Não. Porque, irmãos, tudo bem, a obra leva você à salvação? Não. Sim ou não, irmãos? Não. Preste atenção. O que salva você é o quê? A morte e ressurreição de Cristo, a cruz, o sacrifício. Não é isso? Pronto. Aí você diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não
tiver uma fé sem obras, ela é morta. Então, se você não tem obras, você agrada a Deus? Não. Porque se a fé é morta, sem fé, é impossível agradar a Deus. Entenderam a lógica? Se a fé sem obras é morta, então você não tem fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Então não basta ter fé. É preciso ter fé e ter obras. É preciso acreditar e é preciso crer, obedecer, viver. Então, aí vem a redenção, que é o perdão dos pecados, né? Dando graças a Deus Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, ou seja, o pagamento do preço, a saber o quê? O perdão dos nossos pecados, irmãos. Palmas para Jesus. Muita coisa, né, irmão? Jesus fez muita coisa. O tempo realmente é muito curto e voa, irmãos, mas eu creio que Deus vai continuar fazendo coisas novas em nossas vidas, amém? Deus já está fazendo. O segredo, irmãos, é rejeitar o pecado a cada dia, se arrepender, entrar na presença dEle, adorar o Senhor todo dia. Todo dia, buscar a sua face, a sua presença. Irmãos, o nosso foco, a nossa mente tem que estar 100% focada nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Esse mundo aqui passa, os problemas eles passam, né? Tem uma tatuagem em Neymar, né? Tudo passa, né? Acho que Neymar tem uma tatuagem assim. Tudo passa, irmãos. Neymar vai passar, Messi vai passar, as pessoas passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então é nisso que temos esperança. E é por isso que nós devemos viver. Então, o conselho bíblico. Devemos, irmãos, reconhecer todos os dias que nós somos pecadores. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Segundo, devemos aceitar a substituição, irmãos. Se a gente não aceita a substituição, a ira de Deus virá sobre nós. A ira de Deus, ela não foi resolvida para todo mundo não, viu? Ela é resolvida para aqueles que têm fé. Aqueles que permanecem. A Bíblia diz o quê? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, irmãos, é até o fim. Eu vi um pastor, acho que foi pastor Silas Malafaia falando isso. Eu gostei dessa frase. Ele disse o seguinte: olha, o seu passado, seja ele bom ou ruim, ele deve ser esquecido. Em que sentido? Não viva, irmãos, porque você foi um bom crente, mas viva porque você é um bom crente. Se você foi, já passou. Por outro lado, se seu passado foi ruim, não viva preso ao seu pecado do passado, não. Esqueça isso, irmãos. O que importa para Deus é daqui para frente. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, né? Tornados, transformados em pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Nós não somos justos, irmãos. Mas é o fato de Jesus estar na nossa frente, quando Deus olha para nós, que nós nos tornamos justos. É o injusto atrás de Jesus, que é a justiça de Deus, que nos torna justos. Todo mundo continua injusto, irmãos. A Bíblia diz que no mundo não há um justo, nenhum sequer.
Então não tem diferença entre, a gente costuma, aquele corrupto. Todos nós somos corruptos, irmãos. Injustos. Mas é por causa de Jesus. Olha, não há mérito nenhum em você. Não há mérito nenhum em mim. Só existe um mérito, é o mérito da cruz. É esse que nos leva à salvação. No mais, somos todos injustos, corruptos, merecedores da ira. Nós somos merecedores da ira. Porque nós escolhemos andar conforme o nosso próprio caminho. E dia a dia, alguns aqui na igreja ainda têm escolhido andar conforme a própria cabeça, entregando o senhorio de Cristo parcialmente para Deus, e não completamente. Então a gente não pode brincar. A gente precisa agarrar esse amor de Deus. Agarrar. E dizer, Deus, eu vou me transformar porque eu quero ser igual ao Senhor. Não importa o que acontecer, eu vou avançar. Posso passar fome, posso passar dificuldade, mas o Senhor está comigo. Eu quero honrar o Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, nós temos que orar assim. Escolher fazer o que é certo. Todos os dias. Mesmo que a gente tenha alguma perda. É necessário, irmãos, perdermos muitas vezes para poder a gente ganhar. Jesus, Ele deu a sua vida. E Ele quer ganhar a nossa vida. Deus diz, né? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todos serão, irmãos. Nem todos. Infelizmente, alguns dos que estão me ouvindo experimentarão a ira de Deus. Não sei se aqui, não sei se ali. Mas sim. Mas olha, nós temos o que? É de graça, irmãos. Receber gratuitamente a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para quem? Para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Sendo justificados gratuitamente, ou seja, livres da culpa do pecado, por sua graça, por meio da redenção, do preço pago por Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? E receba o perdão dos pecados. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Feche os seus olhos no seu lugar. Faça uma reflexão nessa manhã. Nós estamos em uma semana de Páscoa. Lembrando do que Jesus fez na cruz. E existem áreas da sua vida que Deus está falando com você nesta manhã, que você precisa entregar para Ele. Você sabe. Entregue agora nessa manhã. Não perca tempo. Não perca tempo. Irmão, o céu é muito maior. Jesus é muito maior. Deus é muito maior. Não tenha medo de entregar a Ele. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não tenha medo. Então somente se arrependa nesta manhã. Se Deus falou com você também nessa manhã, e você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, e receber vida eterna, perdão de pecados, aí mesmo no seu lugar, levante uma de suas mãos. Você que está aqui, quer entregar a sua vida para Jesus, levante aí no seu lugar a sua mão. Pode levantar. Alguém nessa manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer receber o perdão dos seus pecados, levante sua mão. Amém. Então todos aqui são crentes. Todos.
Entregue a Deus, irmão, o senhorio, a sua vida para o senhorio dele. Se você está se reconciliando com Jesus aí mesmo no seu lugar, entregue a sua vida para Ele. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E essa é uma manhã de celebração, irmãos. Uma manhã de glorificação, uma manhã de dar glória a Ele. Porque Ele é santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Senhor. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ainda me dá a oportunidade de entregar para o Senhor outras áreas da minha vida. Outras áreas. Obrigado, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou na cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi esmagado por causa de nossas transgressões. Foi castigado por Deus. O Senhor escolheu ser castigado por Deus em nosso lugar. O Senhor escolheu levar as nossas enfermidades. O Senhor escolheu nos sarar das nossas feridas. O Senhor escolheu nos redimir. O Senhor escolheu nos reaproximar do Senhor. Queremos nos alegrar, Pai, todas as manhãs. Não porque os demônios se submetem à nossa oração, ou não porque temos motivos para agradecer ao Senhor somente, mas também porque o Senhor escreveu nossos nomes no livro na vida. E isso não tem preço, Pai, que pudéssemos pagar para que tivéssemos isso. Nos ajuda, Senhor, a honrar o Senhor naquilo que ninguém está vendo, naquilo que só a gente sabe, naquilo que é pecado, Pai, que a gente tem medo de entregar, que a gente tem medo de perder, mas que a gente venha perder, porque a Tua palavra diz, Pai, que aquele que tiver amor à sua própria vida, perdê-la, mas aquele que entregar a sua vida por amor de mim, achá-la. Queremos perder, Senhor, a nossa vida. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Queremos perder, Pai. Queremos perder, porque queremos Te encontrar, Senhor. Queremos Te encontrar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, por nos livrar da culpa do pecado. Obrigado, Deus, por nos livrar a cada dia, nos ajudar a sermos libertos do domínio do pecado. Que continuemos a perseverar, Senhor. Continuemos a prosseguir cada dia melhor e não retroceder, porque não somos daqueles que retrocedem, Pai. Não somos. Nós avançamos, Pai, para o alvo que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Santo Espírito de Deus, continua conosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Queremos Te adorar cada dia, Senhor. Te adorar, Senhor.
Te adorar, Senhor, é o nosso prazer. Te entronizar, Senhor. Queremos te bendizer. Nossa paixão está em Ti, Senhor. Nosso coração está em Ti. Tu vives, Senhor, entre os querubins, e nas alturas está o Teu trono. O Teu trono é soberano, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus pela propiciação dos nossos pecados. A ira de Deus foi cancelada pelo ato do próprio Pai de amor em fazer justiça em Cristo por amor de nós. Aleluia, Senhor. Somos injustos, tornados justos pelo Teu amor, pela Tua graça. Glória a Jesus. Glória a Jesus nesta manhã. Glória a Jesus todos os dias. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Exaltado seja, Senhor, para todos sempre, todos os dias da nossa vida. Que o Senhor encontre regozijo em nosso viver. Que o Senhor possa dizer para nós: eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Glória a Jesus. Que venhamos a Te imitar a cada dia, Senhor. A cada dia, Senhor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias, Senhor. Todos os dias. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Ele está vivo. Ele está aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Exaltado seja, Senhor, para todos sempre. Glórias ao Teu santo nome. Santo, santo, santo é. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Glória ao Senhor. Nos rendemos a Ti nessa manhã, Pai. Nos rendemos ao Teu senhorio. Nos rendemos à Tua vontade. A Ti a honra, a Ti a glória. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.